Graça e paz, povo de Deus. Irmãos, nós estamos em uma série falando a respeito da decisão de recomeçar. Como eu falei, orando ao Senhor, e eu tive essa percepção de que cada um de nós sempre temos algo para recomeçar na nossa vida. Às vezes em áreas diferentes. E nós começamos a falar desse assunto e fizemos a primeira ministração, fizemos a segunda ministração. O título da palavra é Transformando Impossibilidades em Oportunidades. E nós falamos no primeiro ponto, que era busque ajuda, você não vence guerra sozinhos. E nós falamos a respeito desse cuidado, de onde buscar ajuda, né? E nós precisamos buscar ajuda nos lugares corretos, com as pessoas corretas, da maneira correta. E nós vamos dar continuidade agora, falando da decisão de recomeçar, e uma maneira de transformar a impossibilidade em oportunidade é confiando no caráter de Deus. E esse caráter de Deus, nós conseguimos perceber ele através dos seus atributos. Então é claro que Deus ele não se resume naquilo que eu vou falar hoje, mas eu coloquei os principais atributos do Senhor que eles nos norteiam e eles nos deixam cientes de que o Senhor ele tem o seu caráter, o Senhor ele tem os seus atributos, o Senhor nós podemos confiar prontamente nele. Se tem um lugar onde nós podemos depositar a nossa fé, a nossa expectativa, a nossa confiança, é no Senhor. Amém? Uma das coisas que eu falei no início da ministração é que algumas pessoas, elas precisam recomeçar na área ministerial porque acreditaram em uma liderança ministerial. Infelizmente, essa liderança o traiu, o entristeceu. E não é por isso que nós vamos deixar de confiar em pessoas. Nós precisamos pedir que o Senhor venha sarando isso dentro de nós. Mas se tem um lugar onde nós podemos colocar toda a nossa confiança, é no Senhor. Porque, irmãos, tudo na nossa vida o Senhor vai fazer chegar através de pessoas. Todas as vezes que o Senhor quiser nos entregar algo, nos abençoar com algo, Ele sempre vai fazer através de pessoas. Ele não vai se materializar para você e lhe entregar. É claro que alguns já tiveram a experiência de ver anjos, de ser ministrado, mas isso não é algo comum. Mas sermos ministrados por pessoas que o Senhor nos envia, isso é mais comum. Amém? E nós precisamos apenas continuar crendo, confiando e abrir o nosso coração para isso. Então, nós vamos falar sobre alguns atributos do Senhor, e esse caráter, ele é revelado na Bíblia e é caracterizado por atributos como amor, justiça, bondade, santidade, misericórdia e muitos outros. E esses atributos, eles expressam a natureza de Deus e como que Deus se relaciona com a humanidade. Então, o caráter de Deus, ele é revelado na Bíblia. O caráter de Deus revelado na Bíblia é um exemplo de como ele deseja que seus filhos vivam. E pode ter certeza, irmãos, que o que Deus quer é que nós tenhamos um caráter semelhante ao dele. E isso precisa ser alvo de oração na nossa vida, continuamente, diariamente, rotineiramente. Senhor, me dá um caráter segundo o teu. O nosso ministério, a gente fala muito a respeito disso, porque o dom, ele atrai. Então você vai ver homens e mulheres usados por Deus de maneiras extraordinárias, mas às vezes, infelizmente, não tem um caráter ajustado com o caráter de Cristo. E pastor, por que Deus entrega? Irmãos, porque Deus usa, se o Senhor ele quiser abençoar a vida da Cláudia, e a pessoa que tem ali perto para abençoar a vida dela, é um crente, meio assim, mas que tem um dom de cura, tem um dom de profecia, Deus vai usar aquela criatura lá. Isso não vai ter nada a ver com a salvação dele, vai abençoar a vida da Cláudia, da Claudinha, mas
infelizmente a vida dele ainda vai precisar ser consertada. Quantos estão me entendendo? Amém? Olha, se Deus usou até uma jumenta, né? Então por que não usar alguns crentes desmantelados? Mas o nosso desejo do meu coração é que cada um de nós possamos caminhar com dons extraordinários da parte do Senhor. E Ele nos ensina a pedir, Ele nos ensina a buscar nele, e Ele nos entrega. Amém? É Ele quem distribui. A Bíblia diz que o Espírito Santo distribui a cada um de nós conforme lhe apraz. Amém? Mas nós precisamos buscar também o seu caráter. Amém? Então, ao conhecermos e refletirmos no caráter de Deus, nós podemos ter uma vida cheia de significado e propósito. Então, o primeiro caráter que eu quero falar hoje é sobre o amor. O caráter de Deus, ele é expressado através do seu amor. E olha o que a Bíblia diz, 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmãos, a maneira de eu transformar uma impossibilidade em oportunidade é entendendo que o princípio básico do reino do Senhor, ele é expressado através do amor. E o amor de Cristo, ele é expressado para a nossa vida, não somente através de palavras. Houve uma atitude, e uma atitude extravagante, para demonstrar esse amor pelo homem. Então, irmãos, nós somos também desafiados a amá-lo. E ele ainda diz aqui em 1 João, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. E ele ainda vai mais dizer, eu não sei se eu coloquei aqui, mas ele vai dizer que eu preciso amar. Quando nós olhamos lá para as cartas, lá para os livros do Velho Testamento, do Antigo Testamento, a lei dizia que eu precisava amar o outro como eu me amava, sim ou não? Mas Jesus vem e ele diz, olha, a régua aumentou um pouquinho, agora não é mais só como você se ama, é como eu amo. Então, o caráter de Deus, ele é expressado através desse atributo chamado amor. Então, a Bíblia afirma que Deus, ele é amor e enfatiza que esse amor por seus filhos é demonstrado através desse sacrifício e nos exorta a amar uns aos outros. João 3,16 diz, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele ainda vai dizer mais em João 13,34, o novo mandamento lhes dou, ame uns aos outros, como que? Como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. E aqui nós somos desafiados, porque, irmãos, amar alguém que nós temos uma identificação é muito bom. Você poder amar uma pessoa que você se relaciona bem, que você se dá bem com ela, é muito fácil. Mas a Bíblia não diz que eu preciso amar só aqueles com quem eu me identifico. A Bíblia generaliza, ela diz eu preciso amar a todos. Amém? E esse, às vezes, é um desafio para nós como igreja. Às vezes nós estamos aqui no culto, nos entregamos durante o louvor, mas às vezes quando chega no momento de expressar esse amor, não só através de palavras, mas através também de atitudes, nós travamos, nós ficamos limitados. Mas é importante nós sabermos que eu preciso confiar no caráter de Deus. E confiar no caráter de Deus é acreditar que o Senhor vai me ajudar a amar o outro, independente de quem ele seja. Eu vou precisar olhar para isso. Eu vou precisar olhar para o meu irmão, independente da limitação. Porque, no geral, funciona assim. É só um exemplo. Vou colocar o irmão Zé aqui, que o irmão Zé, eu acho que não vai... imagina que o irmão Zé, ele... como é que eu posso explicar? Não tenho muita afinidade com ele, ok? Imagina que eu olho para o irmão Zé, ele nunca me fez mal, mas também eu não tenho não há muita disposição com ele. Mas, meus irmãos, quando eu me disponho a me aproximar do irmão Zé,
a conhecer um pouco mais dele, eu vou descobrir que aquilo que me limitava a amá-lo, o problema não estava nele, o problema estava em mim. Então, às vezes, eu fico achando que a dificuldade de amar o outro, o problema está no outro, e na verdade não é. O problema está em mim, que eu não estou sendo capaz de olhar para ele, olhar para a limitação dele e não ser capaz de vencer isso, de superar isso. Quantos vocês estão entendendo? Amém? Então, o Senhor, ele nos desafia a amar uns aos outros, porque ele sabe que esse realmente precisa ser feito de maneira intencional. Amém? Então, diga comigo, o caráter de Deus é expressado através do amor. Mas o caráter de Deus também é expressado através da justiça dele. Às vezes, muitas pessoas, eles se enganam e eles acham, até frequentam algumas igrejas, e eles acham que eles caminham sobre um jargão que diz que Deus é amor. Não, Deus é amor, ele vai entender, ele sabe que eu sou fraco, ele sabe que eu não consigo, né, vencer isso, mas ele é amor, ele vai me entendendo, ele vai relevando. Não, irmãos, realmente Deus é amor, mas ele também é justiça, Deus é justo. E talvez, em alguns momentos, o Senhor, ele vai nos dando corda, ele vai nos permitindo para ver até onde nós vamos, mas vai chegar um momento em que haverá uma prestação de contas. E aí, quando essa prestação de contas chegar, para onde que nós iremos? Porque às vezes a pessoa, ela não atribui aquela dificuldade que ela passa com as decisões que ela está tomando. Às vezes alguém, por exemplo, ele é uma pessoa que para ele facilmente, para ele enganar alguém, para ele obter lucro de maneira errada com outra pessoa, ele está fácil. E ele vai achando, não, isso não tem nada a ver, o Senhor não olha para isso, ele é amor, ele não... E agora quando chega uma situação, às vezes de doença, às vezes uma situação na casa que traz um grande dano, e aí ele acha que é porque foi o outro. Não, isso aqui é culpa daquela pessoa lá, isso aqui aconteceu comigo, e ele sempre vai buscar culpado, mas ele não consegue atribuir que aquilo que ele está vivendo está relacionado com aquilo que ele está semeando. É apenas uma colheita do que ele um dia tem semeado, do que um dia ele semeou. Então, irmãos, às vezes, só que essa prestação de conta, ela não vem só aqui. A Bíblia vai dizer para nós que um dia todo o joelho se dobrará. Irmãos, a Bíblia e esse entendimento, ele precisa estar claro no nosso coração, porque se eu não estiver disposto a dobrar os meus joelhos aqui na terra e reconhecer que Ele é Deus e fazer uma aliança com Ele, quando esse dia do juízo chegar, por mais que eu dissesse que eu não acreditava em Deus, que Deus era só uma invenção humana, uma invenção para, como alguns dizem, né, para domesticar a mente de pessoas que têm a mente fraca, como alguns dizem assim. Mas um dia esse joelho, ele vai ter que se dobrar e reconhecer que realmente havia um Deus. Só que agora ele não vai mais poder ter a oportunidade de servir a esse Deus. Ele vai ser condenado para um lugar onde foi preparado para Satanás e seus demônios. Mas infelizmente, homens serão lançados lá por essa falta de decisão, de crer nesse Senhor. Então, Deuteronômio 32:4 diz: ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Todos os caminhos do Senhor, por onde Ele nos conduz, são caminhos de justiça. E a Bíblia, ela vai nos afirmar que esse Deus é justo, que Ele ama a verdade, Ele ama a justiça, que Ele abomina mentiras e injustiças e nos ensina a buscarmos a sua justiça. Olha o que diz Mateus 6,33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas.
Então, não é simplesmente buscar somente o reino, não é buscar somente as dádivas do Senhor, mas é também buscar a sua justiça. Ou seja, buscar ser como Ele. Buscar nele termos essa justiça dele. Porque, irmãos, a justiça de Deus, ela é tratada com misericórdia. Até quando Deus ele vai tratar com alguém. Ô, irmãos, quantas histórias na Bíblia nós vemos? Deus irado com o povo, por causa de coisas terríveis que o povo fazia. E quando o Senhor chamava, e aquele povo se arrependia, o Senhor mudava aquele julgamento. E nós precisamos também ser assim, de entender que quando nós formos agir, o nosso pastor diz que de todos os atributos do Senhor, a justiça é a última. Ele sempre ele vai usar o seu amor, ele vai usar a sua longanimidade, ele vai usar a sua bondade, a última é a justiça. E nós também precisamos ser assim. Todas as vezes que nos depararmos com alguém, esse vai ser a nossa última maneira de agir com justiça. E se aquele se arrepender, irmãos, nós precisamos estar dispostos a perdoar e recomeçar. Amém? Outro atributo do Senhor, o Senhor é santo. Isaías 6,3 diz: e proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. E a Bíblia afirma que Ele é santo. E Ele exige santidade a nós. Levítico 19:2 diz: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Deus ele não exige nada de mim e de você que ele já não seja. E tudo aquilo que ele exige de mim e de você é possível nós cumprirmos. Ele não exige nada em nós que nós não sejamos capazes de cumprir. Irmãos, e ser santo aqui, para nós como seres humanos, não é que nós nunca vamos falhar, mas é lutar contra o pecado. Às vezes algumas pessoas dizem: rapaz, isso quer dizer que igreja é lugar só de gente santa, quer dizer que ninguém peca mais. Não, irmãos. Nós lutamos contra o pecado, lutamos para não pecar. Mas quando pecamos, precisa ser por um... Como é que a gente fala? Por um acidente. E ao cometer esse acidente, nós nos reconciliamos, nos arrependemos, pedimos perdão imediatamente a Ele. Mateus 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mais uma vez, ele vai dizer: olha, esforcem-se. Naquilo que depende de você, tenha paz com todos. Tenha paz com todos. Mas não é só isso. Busque também a santidade, porque sem ela, ninguém verá o Senhor. Outro atributo do Senhor que revela o seu caráter: Deus, ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Salmo 103, verso 8 diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Senhor, no nome de Jesus, a minha oração é que nós sejamos enxertados. Senhor, que nós sejamos cheios da Tua misericórdia. Que nós sejamos cheios da Tua misericórdia. Porque, irmãos, ter misericórdia, às vezes, de alguém que faz algo com outra pessoa e que não parece, assim, ser tão devastador, não é muito difícil.
Às vezes nós até olhamos e ficamos muito irritados, ficamos realmente assim incontroláveis, às vezes vendo as pessoas agirem com outra sem agir misericórdia. Mas quando algo acontece no nosso meio, no meio da nossa casa, no meio da nossa família, e quando é algo grave, eu estou falando de às vezes passarmos por situações como abusos, como estupros, como situações, e às vezes o que nós desejamos para aquele que praticou com alguém na nossa família é que morra, sim ou não? Irmãos, e não é errado pedir que o Senhor traga justiça, que pedir ao Senhor não, mas pedir que a justiça seja feita, a justiça aqui da terra. Mas também cabe a nós, como igreja, expressar a misericórdia do Senhor. Em especial pedindo que o Senhor alcance a vida daquela pessoa, trazendo salvação, trazendo transformação, trazendo arrependimento. E isso é mostrar misericórdia. Isso é expressar, é demonstrar misericórdia pelo outro. Mateus 5,7 diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Outro atributo do Senhor é que Ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Salmo 100, verso 5 diz: pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Sabe, irmãos, esses dias nós fomos convidados para ministrar numa conferência de casais, e uma das coisas que, orando ao respeito disso, e já tinha algumas coisas que havia no meu coração, e o Senhor trouxe mais clareza através da ministração do outro final de semana, que nós estávamos no encontro de pastores, mas os nossos pastores falando a respeito de legado. E isso trouxe mais uma clareza a respeito daquilo que havia dentro de mim e eu ainda não havia conseguido estruturar. Mas, irmãos, estudando um pouco a respeito e buscando entender um pouco mais a respeito de legado, e como isso precisa estar nas nossas vidas. Como eu e você precisamos estar dispostos e atentos para fazer isso de maneira intencional. Porque, irmãos, para que nós possamos deixar um legado, vai ser necessário várias decisões. Dentre elas, para que nós possamos deixar um legado, nós vamos precisar gastar tempo com alguém. Se eu quero deixar um legado para os meus filhos e para que através dele chegue aos meus netos, eu preciso gastar tempo. Eu preciso estar próximo, ensinando. Eu preciso ter paciência e ensinar com amor. Não querer empurrar, como diz lá no Maranhão, de goela abaixo, mas ensinando com amor, ensinando. E o mais importante, aquilo que eu estou ensinando, eu preciso estar vivendo. Essa é uma experiência que eu tive há um tempo atrás. Não faz muito tempo. Eu tinha 15 anos, mas não faz muito tempo, né? E um dia eu estava com uns amigos meus e um dos pais chega para ele, o pai de 3 deles chega e fala algo para ele, ele retruca lá, e o pai diz assim, pelo menos para o Maranhão, isso lá é muito conhecido, não sei se para cá, mas ele chega e diz assim: meu filho, você vai fazer o que eu digo, mas não... Ah, vocês conhecem. Misericórdia. Eu pensei que essas coisas ruins eram só lá para o Maranhão que existia. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E aquela frase nunca saiu da minha cabeça. E passados-se uns anos, eu descobri, irmãos, que esse é um grande engano. Esse é um grande engodo em que o pai
pode deixar como legado para os seus filhos. Porque ele está dizendo, olha, tudo aquilo que eu pratico, eu não posso ser exemplo. Tudo aquilo que eu vivo, ou tudo não, ou parte daquilo que eu vivo, eu não sou exemplo. E eu não estou disposto a mudar. Irmãos, para que nós possamos deixar um legado. Aqui o salmista ele diz que o Senhor é bom e a sua bondade, a sua fidelidade permanece por todas as gerações, ou de geração em geração. E se o nosso legado vai ser apresentar para nossas gerações, essa e as próximas, alguém com um coração bondoso, alguém com um coração justo, alguém com um coração misericordioso, nós precisamos fazer isso de maneira intencional. Nós precisamos gastar tempo. Nós precisamos ter intimidade no relacionamento. Porque eu só vou ser capaz de conseguir alcançar o teu coração se eu conseguir já mostrar para você o meu. Porque a partir daí vai gerar confiança. E isso requer tempo. Isso requer relacionamento. Mas, irmãos, como isso tem queimado no meu coração. E como eu e minha esposa já tem algum tempo que nós começamos a mudar alguns posicionamentos. Porque eu percebi que às vezes eu estava sempre pronto. Havia muita disponibilidade em mim e nela para nós servirmos. Servir a nossa liderança, servir aos nossos liderados. Eu não estou dizendo que isso é errado. Mas às vezes, quando a nossa família precisava, nós não tínhamos tempo. Nós estávamos muito ocupados. Nós não conseguíamos dispor dessa mesma disponibilidade, desse mesmo tempo, dessa mesma entrega. E o Senhor nos constrangeu em relação a isso. E nós não deixamos de servir a nossa liderança. Nós só decidimos fazer primeiro pela nossa família. Nós só decidimos olhar para a nossa casa, olhar para os nossos e pensar, o que nós estamos deixando? Até que ponto eu estou entregando? E quando algo é solicitado de mim, eu me pergunto, aquilo que está sendo solicitado de mim, ou pelo meu líder, ou pelos meus liderados, quando alguém requer isso de mim, eu pergunto, eu sou capaz de entregar isso para minha filha, para o meu irmão, para os meus pais, para os meus sobrinhos? Se eu for capaz, eu atendo naquilo. Se eu não for, infelizmente, eu vou precisar primeiro ajustar o que está precisando ser ajustado na minha família. E algumas coisas parecem assim que não fazem muito sentido, ou parecem ser bobas. Talvez você não saiba, mas os dias que o pastor mais trabalha é final de semana. Esses dias nós passamos a semana todinha preparando material, orando, buscando o Senhor, preparando material, enfim. E aí passamos esses 3 dias ministrando. E corremos para chegar aqui. Cheguei a tempo, graças a Deus, para ministrar. E o dia de folga nosso, como pastores, é na segunda-feira. E foi algo que eu já vi de Imperatriz decidido. Segunda-feira é a nossa folga. Nós não vamos atender ninguém, a não ser que esteja já em caso mesmo de vida ou morte, aí é outra coisa. Mas se for uma situação que já segurou até aqui, vai ter que esperar mais um dia. Às vezes eu digo para minha esposa, amor, não marque nada para segunda-feira. Às vezes ela ainda quer teimar nisso. Eu tenho sido muito pontual nisso. Amor, tal, eu digo, não marque. E nós vamos para onde? Eu digo, nem que seja ficar em casa, só nós dois olhando um para o outro, dizendo, você é minha lindona, você é meu lindão. É porque às vezes a vontade que tem é de sair, de poder ir para outros lugares, mas às vezes não dispomos dos recursos necessários para isso. Mas, porque, irmãos, eu preciso priorizar. Não é uma questão de ter algo para fazer, é uma questão de eu saber que ela é prioridade para mim e ela saber que eu sou prioridade para ela. É o dia que eu posso ligar para minha família,
Eu acho que talvez não saiba, você não saiba, mas eu sou do Maranhão. Minha família está lá. Eu preciso estar de vez em quando ligando, fazendo uma ligaçãozinha de vídeo, porque dá saudade. Eu sei que eu amo vocês, mas não dá para substituir, né? Então, mas irmãos, eu preciso entender que eu preciso deixar algo para minha geração. Eu preciso investir também na minha casa. Eu preciso investir na minha família. Amém? Então a Bíblia diz que, o salmista diz que o Senhor é bom, o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. E a Bíblia nos ensina e nos exorta a também a buscarmos essa bondade, a expressarmos essa bondade de um para com os outros. Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Irmãos, não há argumento, não há justificativa na nossa boca que nos impeça de perdoar outra pessoa. Não há. O que há às vezes em nós é a falta de disposição em buscar aquele que nos perdoou, para que ele gere em nós, não a vontade, mas a decisão de perdoar. Porque a decisão, ela não é um sentimento. A decisão, ela não é uma sensação. A decisão, ela é uma... o perdão não é um sentimento. O perdão, ela é uma decisão. E quando eu tenho dificuldade com alguém, quando eu tenho algo por resolver com alguém, e depende de mim ir lá liberar perdão ou pedir perdão, não há nada que justifique. O Senhor, Ele não vai dizer: não, meu filho, eu entendo. Eu sei que aquilo que fizeram com você foi muito forte. Você não estava preparado para aquilo. Eu entendo. Fique tranquilo que eu vou relevar. Não. A Bíblia não nos dá esse direito. Porque o Senhor sabe que se nós precisamos perdoar alguém, acertar algo com alguém, nós podemos buscar Ele, que é a fonte de todas as coisas. E Ele vai nos ajudar a vencer toda e qualquer dificuldade e a fazer aquilo que precisa ser feito. Amém? Porque às vezes achamos que aquilo que os outros fizeram conosco foi muito duro. Mas e aquilo que fizemos para com ele? É por isso que ele diz: perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O Senhor está dizendo: olha, eu sei muito bem o que vocês têm feito contra mim. E eu tenho certeza que talvez aquilo que um dia fizeram com você, talvez fizeram uma vez, 2 vezes, mas e quantas vezes você errou contra o Senhor? Quantas vezes você pecou contra o Senhor? Quantas vezes você fez algo que entristeceu o Espírito Santo de Deus, que feriu a santidade do Senhor? Então, às vezes, nós ficamos querendo reter o perdão porque alguém errou comigo 1 vez, 2 vezes, e eu não olho a quantidade de vezes que eu errei para com o Senhor. E um dia Ele nos ensina em relação a isso. Um dia Jesus conversando com os seus discípulos, e um pergunta: quantas vezes eu devo perdoar? 7? E aí Jesus disse: não, a conta é um pouquinho maior. É 70 vezes 7. Ou seja, não há um limite, irmãos. Não há um número para dizer você só pode chegar até aqui. Porque o que Ele tem nos perdoado, não há como contarmos. Outro atributo do Senhor: Ele é digno de confiança. Ele é digno de confiança. Olha o que diz Hebreus 13:8. Jesus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre.
Às vezes nós ficamos querendo arrumar argumentos, mas quando nós olhamos para os homens e mulheres que confiaram no Senhor, que entregaram seus caminhos a Ele, irmãos, homens que eles, imagina Moisés juntamente com aquele povo, e agora o Senhor começa a dar comandos para Moisés. Ele diz: olha, Moisés, você vai até Faraó e você vai pedir para ele libertar o povo, mas a Bíblia diz o quê? Mas farei o quê? Eu endurecerei o coração de Faraó. Ele já tinha avisado Moisés. E aí Moisés vai, Faraó diz: tá bom, vamos ver. Deus envia a primeira praga. E o tempo foi passando. Na última praga, quando o Faraó ele decide: então tá bem, então vocês podem ir, mas não vão muito longe. Daqui a pouco o Faraó acorda e diz: o que foi mesmo que eu fiz? Que doideira foi, que lapso temporal foi esse aqui? Vamos persegui-los. E agora o povo de Israel se depara, diante deles o mar, e atrás vêm os egípcios. E agora Moisés, ele tem o que fazer, irmãos. Ele só pode continuar o quê? Confiando no Senhor. E ele clama ao Senhor, e o Senhor diz o quê? Por que clamas a mim? O que tu tem na mão? Um cajado. Então, toca. Irmãos, imagina aquele mar. Às vezes eu fico olhando para algumas coisas assim que a Bíblia conta. Alguns cientistas, você sabe que a ciência tenta por força, às vezes, querer explicar os fatos que a Bíblia apresenta através de algo, como é que eu posso dizer? Oi? Algo lógico. Não é só lógico, mas aquilo ali foi um fato, um evento da natureza, enfim, arrumam, né, essas justificativas. Mas a Bíblia diz, alguns cientistas chegaram a dizer que o mar se abriu por causa de um vento. Mas a Bíblia fala sobre o vento. Se você continuar lendo lá, você vai ver que a Bíblia fala sobre um vento que vinha de uma determinada posição. Mas a minha pergunta é: imagina um vento que é capaz de abrir um mar e manter ele aberto. Se alguém entrasse, seria ou não arrastado para longe através desse vento? Então, às vezes, o que a ciência mais tem feito, se você for buscar informações atuais, você vai ver que o que a ciência tem feito é só constatado tudo aquilo que a Bíblia já afirmava há milhares e milhares de anos. Então, irmãos, imagina agora Moisés juntamente com aquele povo. E agora tendo que confiar que um simples cajado, um pedaço de madeira, se tornaria uma chave para abrir um mar. Mas ele precisou fazer o quê? Confiar. Ele ia fazer o quê? Quando nós vamos olhar para tantos outros grandes feitos, homens que desafiaram o Senhor: não, Senhor, se for o Senhor mesmo, se o Senhor quer que a gente vença essa batalha, para o sol. Meu Deus! O cara mexeu com todo o sistema planetário e o Senhor fez. Alguns foram mais ousados: Senhor, se for tu mesmo que o Senhor esteja falando, vai molhar aqui, mas não vai molhar ali. Enfim. Mas, irmãos, homens e mulheres, que eles tiveram a ousadia de confiar no Senhor. E às vezes nós não estamos conseguindo confiar a Ele, o nosso cônjuge. Achamos que somos nós que somos capazes de guardá-los, de protegê-los, de mudá-los, de transformar. Irmãos, tudo aquilo que nós não somos capazes de mudar é o Senhor. Porque se não for Ele, quem será? Então, o Senhor, Ele é digno de confiança. Ele é alguém em quem nós podemos colocar todas as nossas expectativas, todos os nossos sonhos, todos os nossos anseios.
Irmãos, Jeremias 29:11 diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, para lhe dar-lhes vida e um futuro. Irmãos, por mais que nós pensemos algo bom a nosso respeito, mas quem sabe o que há de melhor para nós é o Senhor. Mas nós precisamos confiar nele. Nós precisamos crer nele, que faz parte do caráter de Deus, que ele é digno de confiança. Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus não mudou. Deus não mudou. O Senhor, ele permanece fiel. O Senhor, ele permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, se nós conhecemos quem é Deus, nós não precisamos ter medo do que ele seja. Não precisamos ter medo de que ele seja diferente amanhã, porque Deus, ele cumpre as suas promessas. Deus, ele cumpre. Agora, toda promessa que Deus faz a nós, ela não acontece, ela não se cumpre automaticamente. Diga comigo: toda promessa de Deus tem uma parte dele e tem uma parte minha. O que acontece, irmãos, é que a parte de Deus nessa promessa é a parte do impossível. A parte dele é a parte mais difícil, é a parte do impossível. A nossa parte é a parte do possível. A parte que compete a nós, é a parte do possível, que nós conseguimos fazer. O que acontece muitas das vezes é que nós temos as promessas do Senhor, mas nós ficamos olhando para aquilo que é impossível, querendo fazer a parte de Deus, que é a parte do impossível, e nós ficamos paralisados, estagnados. Porque nós não nos dispomos a fazer a nossa parte, que é a parte possível, e também sabemos que não vamos conseguir fazer a dele, que é a parte do impossível. E por isso não nos posicionamos de maneira correta. E acabamos não vivendo as promessas que Deus tinha para nós. Então, eu acredito que você tem sim promessas da parte do Senhor. Eu acredito que há sim promessas extraordinárias da parte do Senhor para a sua vida. Mas Ele está esperando o meu e o seu posicionamento para que Ele cumpra essas promessas. Para que nós possamos viver essas promessas. Então, irmãos, as promessas do Senhor, elas irão requerer de nós posicionamentos. E não adianta eu querer tocar a minha vida, viver a minha vida da maneira que está na minha cabeça. Porque desse jeito eu não vou viver essas promessas. Eu verei a vida passar e essas promessas não se cumprirão na minha vida. E o pior, sabe o que é? É que quando eu não vivo as promessas, quando eu não me posiciono para que o Senhor cumpra essas promessas na minha vida, não sou só eu que fico no prejuízo. Porque tudo aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas, Ele não toca só nas nossas vidas. Toca na vida de muitas pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando eu não me posiciono para viver, para que o Senhor cumpra essas promessas, eu estou privando não só a mim, mas eu estou privando muitas outras pessoas de serem abençoadas. Às vezes é até uma maneira de gerar fé em outra pessoa, para que através do cumprimento daquela promessa na sua vida, aquela pessoa reconheça que existe um Deus, e que esse Deus, ele é verdadeiro, ele é vivo, ele é poderoso, e é capaz de transformar e fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos. Então, eu quero realmente desafiar você, para que nós possamos estar caminhando para que o Senhor cumpra essas promessas dele na nossa vida. E entender que nós precisamos e vamos sim confiar no caráter de Deus. Que o Senhor, ele é bom, que o Senhor, ele é misericordioso, que o Senhor, ele é bondoso, que o Senhor, ele é justo, que o Senhor,
Ele é longânimo. E que Ele é digno de confiança. Então, às vezes nós ficamos agarrados com algumas coisas e nós nem temos convicção se aquilo realmente é de Deus para a nossa vida. Então eu quero realmente hoje desafiar você a fazer uma oração sincera. Se você tiver coragem de dizer, Senhor, aquilo que às vezes permeia os meus pensamentos, aquilo que às vezes eu acho que é teu para a minha vida, Senhor, se for teu, eu vou me posicionar e o Senhor vai cumprir. Mas, Senhor, se não for teu, porque às vezes, irmãos, parece que as coisas boas que nós pensamos serão boas para nós, e às vezes não são. Às vezes aquilo que nós achamos que seria de Deus para nós, nos levaria a um prejuízo. Então nós precisamos ter convicção de que aquilo que há em mim provém do Senhor, ou não, ou é um desejo meu, mas que o Senhor não está naquilo. Às vezes o que Ele tem é até maior do que aquilo, mas Ele só vai cumprir quando eu abrir mão daquilo outro que eu acho que é a vontade dEle. Então, entenda que eu vou só reforçar isso. Tudo que Deus tem para a nossa vida vem através de pessoas. Não há nada que o Senhor faça, não há nada que Ele nos entregue que não seja através de pessoas. Então, tem uma frase, eu creio que esteja no CCC 2, que diz: pare de lutar contra as pessoas que Deus tem enviado para te ajudar. Às vezes Deus tem enviado pessoas para nos abençoar e nós temos lutado com elas. Nós temos olhado para elas e achado que elas são, na verdade, alguém que veio para nos atrapalhar e não são. São pessoas que Deus enviou para nos abençoar. E às vezes essa pessoa ela vem, não é com palavra doce, mas é com palavra de nos chamar para um posicionamento. Às vezes essa pessoa vai nos confrontar, às vezes essas pessoas elas irão nos sacudir para que nós possamos acordar e nos posicionarmos da maneira correta. E se nós não soubermos lidar com isso, irmãos, nós iremos perder grandes coisas. Você já recebeu algum presente que a embalagem não estava muito bonitinha, mas que dentro tinha algo muito especial? E às vezes nós agimos assim. Às vezes aquilo que nos é entregue, nós olhamos apenas para a embalagem. Às vezes, poxa, a embalagem que a pessoa poderia até ter caprichado um pouquinho mais. Mas às vezes Deus nos envia presentes em embalagens assim. Às vezes é um pastorzinho, uma pastorinha lá do Maranhão, que nem são assim tão grandes coisas, mas é alguém talvez que vai poder abençoar a sua vida. Vai poder lhe trazer uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra de fé, de afirmação, de direcionamento, que pode lhe ajudar a mudar, a transformar o destino da sua casa, da sua família. Mas se você olhar apenas para a embalagem, você vai rejeitar aquilo que tinha por dentro, o real presente, para lhe entregar. Então diga: Senhor, me ajuda a não lutar contra as pessoas que o Senhor tem enviado para me ajudar. Amém? Então, cuidado. E cuidado também para você não interpretar as coisas à sua volta com o filtro das suas feridas. Às vezes nós estamos tão feridos, tão machucados, às vezes estamos assim, tão já decepcionados, que qualquer pessoa que se aproxima de nós, nós já estamos armados, já estamos ali, prontamente para antes de falar, nós já irmos contra, realmente para que a pessoa nem chegue perto. Mas eu não sei se de repente você está nesse lugar e você foi frustrado por causa de alguma liderança ou de alguém que lhe decepcionou.
e talvez você decidiu não mais permitir abrir o seu coração. Mas, irmãos, eu aprendi que aquilo que nos fere é aquilo que vai nos curar. Se quem me feriu foi pessoas, Deus vai usar pessoas para me curar. Deus vai usar pessoas para me ajudar a sarar, a cicatrizar. Amém? E nós nunca saberemos quem são essas pessoas. Então nós precisamos estar sempre atentos nos relacionamentos. Sempre que eu estou em contato com alguém, eu sempre estou ali pronto para aprender. Eu costumo dizer que na nossa vida, nos nossos relacionamentos com as pessoas, nós aprendemos de duas maneiras. Ou às vezes nós aprendemos a como ser. Às vezes eu olho, vejo aquilo na vida daquela pessoa, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Não é invejando, mas é sabendo que existe algo de Deus na vida daquela pessoa, Senhor, e traz isso sobre a minha vida. Não estou falando de dons, eu não estou falando de desejar, de ser, não. Estou falando de algo da parte do Senhor, ou às vezes até mesmo um comportamento, uma maneira de ser daquela pessoa. Então com as pessoas eu aprendo a como ser, mas também eu aprendo a como não ser. Quando eu olho para alguém, eu digo, Senhor, me ajuda. Eu já olho logo para mim, Senhor, me ajuda a não caminhar para esse rumo aqui. Porque eu já sei que não vai dar certo. Amém? Então, todas as vezes em que nós permitimos abrir o nosso coração para outras pessoas, o Senhor ele vai estar pronto para ir sarando. E às vezes, irmãos, quem já se feriu aqui? Às vezes, agora não, agora que tem um tal de mertiolate Nutella, né? Mas na minha época, o mertiolate era daquela que o menino chorava quando se ralava e chorava na hora de botar o remédio. Na verdade, chorava muito mais na hora de botar o remédio, né? Porque geralmente se ralava na correria, o sangue estava quente, ralava, chorou ali por causa do susto, mas quando o mertiolate vinha, era chororô, era gritaria, era esperneio. Quem já foi dessa geração do mertiolate? E às vezes, irmãos, às vezes essa ferida ela não é curada instantaneamente. E às vezes vem aquela primeira, Deus usa uma primeira pessoa que vem de maneira assim que vai nos fazer gritar, espernear, mas o remédio está sendo passado. Daqui a pouco Deus envia outra, que já vai ter um cascãozinho, ele já vai vir com uma pomadazinha ali para ir hidratando mais um pouquinho, para daqui a pouco, na hora que aquela casquinha sair, quem retirou a casquinha? Não dói? Mas passa, às vezes, uma pomadinha ali vai ajudando a hidratar. Então Deus ele vai, às vezes, fazendo isso de maneira, né? Não de uma vez, mas de maneira ali usando, às vezes, uma pessoa, outra pessoa, até que fique somente a cicatriz. E quando fica a cicatriz, nós vamos usar aquilo para que nós possamos testemunhar. E através desse testemunho, nós vamos poder ajudar outras pessoas. Essa foi outra coisa que eu falei durante as ministrações desse final de semana. Eu conheço algumas pessoas, já conheci algumas pessoas, que ela não tem coragem de falar do seu passado, porque elas acham que é muito vergonhoso. Acontece que às vezes, e eu não estou falando para você sair só contando sua vida em todo lugar, mas às vezes você está conversando com alguém, ou às vezes com um grupo de pessoas, e você entende, você sente que você precisa contar um pouco da sua história ali. Porque quando você contar um pouco da sua história, aquela pessoa que já estava prestes a desistir da vida dela, ela vai olhar e vai dizer assim, menino, eu nem errei desse tanto aí, e Deus mudou a história dessa pessoa. Não, pois tem jeito para mim. Então contar a nossa história, falar dessa cicatriz, que um dia foi uma ferida aberta, mas que o Senhor tratou, e hoje fica somente a lembrança e uma história de superação, uma história de que você venceu, vai ajudar outros a vencerem também. Amém? Então, eu quero encerrar essa palavra de hoje dizendo para você, confie no caráter do Senhor. Se permita. E confiar no caráter do Senhor é continuar acreditando em pessoas.
é continuar se permitindo ser tocado por alguém, para que o Senhor ajude. Às vezes a gente acha que... Quantas vezes eu fui abordar alguém achando que eu iria fazer algo por aquela pessoa e, na verdade, quem foi edificado fui eu. Esses dias mesmo ministrando, quanto eu fui edificado. Talvez eles pensam que eles foram abençoados, mas quem realmente fomos abençoados fomos nós. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Eu quero orar com você, pedindo que o Senhor traga essa convicção no meu e no seu coração, de continuar confiando no caráter do Senhor.